Boa noite, hoje é dia do 23º episódio do Why Not Life. Quem me segue no Insta viu que eu fiz um super mistério de onde eu ia. Cá estou em São Paulo, com a Ivana Amaral. Super mistério. Super mistério, gente. Quem ainda não me segue no Instagram, para tudo que você tá fazendo. Brincadeira, vê o live, depois pega o celular e me segue. Why Not Pack Baiana. Gente, a Ivana, assim, eu quase não conheço ela, sabe? Não vou nem falar quantos anos, que vai ficar chato, né? É melhor não contar essas coisas. Melhor deixa, né? Continuem achando que nós somos super novas. E hoje ela vai contar sobre a experiência dela de 1 ano em São Francisco. Tô até com o boné especial aqui. Cuidar dele, né? Né? Pois é. Ó, quando a pessoa é minha amiga, a gente vem até na parte do entrevistado, sabe? Eu tô aqui na cama, dominando. Então a primeira pergunta que eu vou te fazer é: por que você resolveu fazer mestrado? E que faculdade você fez, né? Pro pessoal que não conhece. Então, uma coisa tem super a ver com a outra, logicamente. Eu sou publicitária por formação, sou de Curitiba também. Sim. E fiz faculdade lá, mas desde o começo da faculdade eu sabia que eu não queria ser... Eu queria ser publicitária, mas não queria trabalhar em agência. Por N motivos, né? E motivos super pessoais. E eu queria trabalhar na parte de marketing, mas no lado da empresa, né? E eu sentia que eu precisava de um mestrado para conseguir me especializar nisso. E como ser trainee sempre foi uma vontade minha, eu achava que o mestrado também seria um diferencial. Com certeza. E aí, logo que eu me formei, até um pouquinho antes, eu já fui fazer mestrado. E por que você escolheu ir pra São Francisco, nos Estados Unidos? Então, na verdade, São Francisco foi uma feliz coincidência, porque tinha uma prima minha, tem uma prima, né? Tá viva ainda? Que ela tava fazendo mestrado na China, pela RUT, que é uma escola internacional. E eu me interessei muito, né, já queria fazer mestrado, tá, me interessei muito. E fui ver os cursos que tinham e tinha um curso que era de marketing internacional e, enfim, tinha tudo a ver com o que eu queria. E aí eu queria fazer na Europa, até pra conseguir viajar mais, eu não conheço tanto da Europa. Queria aproveitar o ano também pra dar uma viajada. Unir o útil ao agradável, lógico, né? sempre. É que tá faltando aqui o fone. Opa. Pronto. Tá, corrigido, assim. E, quem sabe faz ao vivo. Exatamente, E aí, só que aí, quando eu fui ver, fazer em Londres ia sair muito mais caro do que fazer em São Francisco. Em Libra, né? Primeiro que em Libra, assim, moradia, tudo mais caro. Até o FII que eu ia pagar para o mestrado ia ser mais caro. Que são as taxas do mestrado. Que são as taxas do mestrado. E aí, acabou que eu fui pra Califórnia por causa de grana. De paraquedas mesmo. De paraquedas, Tonga. E aí, acabou que foi super bom, porque lá teve um foco muito grande em marketing digital, que era o que eu queria. E São Francisco respira inovação, respira tecnologia, marketing, então nem se fala. Até porque faz parte do Vale do Silício, né? Que pra quem ainda não assistiu, assista o episódio 2 do Why Not Live com o Lucas Seskin, que ele falou bastante sobre essa região aí dos Estados Unidos. Então as pessoas têm a cabeça muito aberta, são muito pra frente. É o centro ali de tudo, né? Então Google, Facebook, todas essas grandes marcas, elas estão lá. Então, assim, pra mim a formação foi incrível. E é claro pela vivência também, né? Que é maravilhoso, né? Que São Francisco não é nada mal. Exatamente, né? E me diga uma coisa, qual foi a faculdade que você fez, pro pessoal saber? A faculdade se diz... do mestrado. Do mestrado. Foi a HUT, HULT. HUT International Business School. E a HUT está espalhada por vários lugares do mundo, né, bom você falou, ponto, né? Esqueci de falar. A HUT, ela tem... Eu aqui fazendo propaganda, não estou ganhando comissão, antes estivesse, né? Exatamente, não é public post, não são ads. Não, é que eu realmente gosto, mas ela tá espalhada pelo mundo todo de verdade. Tem campus na China, em Shanghai, tem em Londres, em Boston, Nova York, São Francisco... Dubai. Nossa, muito show. E até você tem... Eu não fiz isso porque eu acabei me apaixonando por São Francisco, mas você tem a opção de começar o curso num lugar e terminar em outro. Nossa, muito legal, porque às vezes a pessoa às vezes não tá muito afim de São Francisco, quer tentar outros lugares e tem essa opção também. Isso, foi incrível. Muito bom de saber. E quanto tempo durou o seu mestrado? Então, ele é um mestrado mais intensivão mesmo. Então, assim, quando eu pesquisei, normalmente são 2 anos de mestrado, a média, né? Eu fiz em 1 ano. E aí, logicamente, você não é permitido... não te permitem trabalhar pela maior parte do tempo, se eu não me engano, nos primeiros 9 meses. E nos últimos 3, aí você pode fazer um estágio, né? Justamente por causa da carga horária, que é um pouquinho maior que os outros. Mas, assim... super válido, porque foi um ano intenso, mas que você consegue já absorver tudo que você precisa, de verdade. Conseguiu aprender bastante. Com certeza. E foi uma carga horária muito rigorosa, que eu vejo que o brasileiro tem muito medo de ir para os Estados Unidos, porque acha que vai ter que estudar muito. Tipo, agora vai ter que estudar mesmo, não vai dar mais pra enganar. Não, zero.
tipo assim, não vou falar zero pesado que não parece que é ruim, né? Mas eu tinha em média, 2 dias na semana que era período integral e o resto era meio período. E assim, tinha mais pro final do curso, você tem muito tempo livre que é para tempo de projeto. Em teoria, né? Porque dá tempo de viajar. São Francisco, principalmente, tem muita cidadezinha perto que é legal de conhecer, tipo as vinícolas em Napa, Sonoma, mesmo San Diego, Las Vegas. Dá pra você fazer, tipo, numa viagem de 3 dias tranquilo. Então, nossa, eu conheci a Califórnia inteira, assim, sabe? Então, dá pra viajar tranquilo. Dá pra ter o melhor dos dois mundos, estudar e ainda viajar. E aproveitando que você falou tanto das experiências pela Califórnia, tem um lugar preferido? Tirando São Francisco, que eu acho que... Nossa, é difícil, porque São Francisco pra mim é paixão. Mas eu acho que San Diego me surpreendeu muito. Na verdade, a diferença entre São Francisco e San Diego é muito grande. São Francisco tem essa pegada de... Apesar de ser muito descontraída e tal, tem muito essa pegada de business, de marketing, de tecnologia. E San Diego é paz e amor, assim, sabe? É pra galera do surf, praia, gente bonita. Também, né? Comida boa. É muito mais quente lá também, né? Então, essa coisa, assim, do verão lá é muito mais... real do que em São Francisco, que é frio o ano inteiro. Eu até achei bom você falar isso, que todo mundo acha que a Califórnia é sempre ensolarada, maravilhosa, calor. Ensolarada o negócio é o frio, porque São Francisco fica no norte da Califórnia. E é frio. Tipo, venta muito, o inverno é assim, luva e gorro, bota pesada, que isso lá na Califórnia. O verão até dá pra usar assim, mas sempre sai com um casaquinho leve e tal. Mas eu gosto de frio, então pra mim não foi problema. E assim, chove quase nada. Então, você sempre tem dias bonitos. Tirando a neblina, às vezes, que incomoda. Mas, normalmente, os dias são lindos. Então, não atrapalha, assim, sabe? Pra fazer as coisas. O que você mais gosta em São Francisco? O que eu mais gosto em São Francisco? É difícil, né? Você gosta tanto de São Francisco. Eu vou falar algo meio abstrato, mas eu acho que dá pra materializar. Eu acho que São Francisco é uma das poucas cidades, eu diria, que eu conheci... que te permitem ser quem você é, sabe? E que tem pessoas com diferentes perfis e agrada a todos eles. Então, é uma cidade tanto pra família, né? Quem tem filho. E tem bairros super familiares, tem aquela coisa bem americana mesmo. Tem bairro hippie, que é pra galera que, sei lá, mais alternativa, que curte uma parada diferente. Pra quem gosta de negócio, pra quem gosta de festa. Então, assim, realmente você encontra de tudo em São Francisco, sabe? A gente tem muito essa visão de São Francisco ser muito alternativa, né? Tipo, loucura. Ser muito tecnologia e tal. E tem coisa pra todo mundo. Então, a vida não é monótona lá, né? Então, você tem coisas diferentes pra fazer todo dia. E parece, às vezes, que você até tá em uma cidade diferente de tanto que muda, às vezes, de um bairro pra outro, né? Muito legal isso, bom saber. Vou interromper um pouquinho porque temos perguntas aqui pra você. Vamos lá. Vamos ver o que perguntaram. Perguntaram se você não pensou em trabalhar nos Estados Unidos. Pois é, não pensou em trabalhar nos Estados Unidos? Nossa, pensei muito. Como eu falei, eu sempre tive vontade do trainee, né? Então eu fui fazer mestrado já pensando em voltar e conseguir daí o trainee. Mas quando eu cheguei lá, me apaixonei, normal. Quero ficar aqui mesmo. Não vou voltar pro Brasil. Não queria voltar de jeito nenhum. E aí eu tentei estágio e tal e acabei conseguindo. Então eu fiz 3 meses de estágio numa startup, lógico, que São Francisco é feito de startups. Pra quem não sabe, startup é sempre aquela empresa que parte de uma ideia inovadora, né? Aquela coisa de empreendedorismo. Aquela coisa de, sei lá, uma ideia que sai na garagem, gente jovem trabalhando, enfim. E gostei muito da experiência, foi super bacana, só que eu sentia que por ser uma empresa pequena, eu talvez não tivesse tanto espaço pra subir na carreira, né? Eu não acreditava muito, aqui sendo muito honesta. Eu não acreditava muito no produto que eles vendiam. E realmente, inclusive, não existe mais a empresa. Sério, viu? Você teve um bom insight. Mas, assim, foi uma super experiência, foram pessoas super pra frente. Inclusive, hoje estão todos super bem. Mas, realmente, foi uma ideia que surgiu, eles começaram a fazer. Acabou não dando certo. E eu, na época, achei que realmente que não tava indo bem. Até tentei outras coisas, mas nesse meio tempo de estar terminando o estágio e procurando outras vagas, eu também estava olhando para vagas aqui no Brasil. E eu senti que tinha muita coisa aqui que ia me desenvolver como profissional muito mais do que numa startup lá. E eu sempre quis trabalhar numa multinacional, que eu acho que essas multinacionais são grandes escolas, né? Em processos, em excelência. E lá eu senti que talvez não fosse o melhor começo, até porque
você sendo brasileira nos Estados Unidos é uma coisa, e você ser brasileira tendo estado nos Estados Unidos, feito mestrado lá, e voltar, você é visto com outros olhos no mercado aqui no Brasil, né? Você é mais valorizado, infelizmente, né, do que lá. Pelo menos isso foi a minha experiência, né? Lógico que tem pessoas que é diferente, mas foi isso que eu senti. Então, foi uma decisão, assim, muito difícil. Eles me ofereceram um emprego lá, mas eu falei assim, não, melhor eu prefiro voltar e tentar uma coisa maior. Eu fui ambiciosa de voltar e tentar uma carreira maior, com mais oportunidades aqui no Brasil. Antes de falar da sua oportunidade no Brasil, vou aproveitar o que você contou. Como que funciona? Porque todo mundo tem essa dúvida. Você estuda nos Estados Unidos com visto de estudante. Você tem um período que você pode ficar lá pra achar um emprego. Você pode explicar isso mais ou menos? Tem. Chama OPT. Todo mundo que estuda, se eu não me engano, por no mínimo um ano nos Estados Unidos tem direito a esse visto. Então você paga lá uma taxa, se inscreve e eles te dão um cartãozinho que te dá permissão de você trabalhar por um ano. E isso é muito bom, porque você termina o teu curso e você tem essa carta na manga quando você quer ser empregado, que você tem um visto. Então, assim, pro empregador é um período de teste, que ele pode encarar como, né? Tipo assim, vou ficar com a Ana por um ano, ver se ela é boa mesmo. E se der certo, daí eles podem fazer o sponsorship, que daí é realmente bancar o teu visto, que daí tem uma duração um pouco maior. Mas o OPT é liberado para qualquer estudante que esteja lá, se eu não me engano, a partir de um ano. Mas então, pro pessoal que tá pensando em ir embora, às vezes é uma boa ideia ir pra lá. Você já faz o mestrado, que já vai acrescentar bastante pro teu currículo, pra tua experiência. Sim. Quem sabe nesse um ano de permissão ali você acha um emprego legal, né? Sim, eu tenho vários amigos, assim, que fizeram isso, conseguiram, depois ficaram lá ainda mais um tempo. Tem amigo meu que até hoje tá em São Francisco. Então tem. E como foi a sua história aqui no Brasil, então, já que você voltou? Como que foi? Então, eu voltei assim com o coração partido, né? Porque não queria. E eu voltei em setembro de 2014 e eu tava já nos processos seletivos de trainee. Eu voltei e falei assim, se não for trainee eu não quero, porque daí não vai ter mais a pena ter voltado. Essa era a minha cabeça, né? Enfim, cada um pensa diferente, mas pra mim era isso. Sim. E aí eu voltei em setembro e fiquei tentando esses processos, né? De setembro, e eu fui aprovada só final de novembro. Não, foi em dezembro, começo de dezembro. E eu passei no processo seletivo da Bayer, né, de trainee, e comecei em 2015, então o trainee que era o que eu tanto queria. Então, afinal de contas, a Bayer era bom, né? Se a Bayer era outra, que agora é propaganda de verdade, não é comissionada, mas, né? Então, assim, foi uma decisão super sábia, assim, foi um risco que eu tomei, porque puxa, assim, uma oportunidade de você estar nos Estados Unidos e de começar a trabalhar lá. Tipo, cara, uma super oportunidade. Sim. E eu abri mão disso pra tentar arriscar aqui uma coisa maior. Uma coisa assim. Maior, que era uma coisa que era um sonho meu desde o início da faculdade. E deu certo. E, assim, hoje eu dou graças a Deus que eu tomei essa decisão, tanto de ir pro mestrado, como de voltar pro Brasil com uma bagagem maior que me deu, no final das contas, uma oportunidade super bacana. E você sentiu que o mestrado foi determinante pra você conseguir? Porque esses processos de trainee são bem chatinhos, bem difíceis, né? Concorridos. É muito concorrido. E assim, cara, o Brasil é um país imenso e tem muita gente boa. É isso que eu descobri fazendo tanto processo. Tem muita gente competente. E eu acho que pra mim o mestrado foi sim um diferencial. Da minha turma de trainees, eu sou a única que tem mestrado, então o que isso quer dizer, né? Quer dizer que não precisa ter mestrado pra passar em trainee, mas é lógico que é um diferencial. No meu caso, que eu sou publicitária, eu não fiz federal, que infelizmente essas coisas ainda... Infelizmente ou felizmente para algumas pessoas, isso ainda conta. Então entrou assim muito engenheiro, muito administrador, mas cara, publicitário... em vários processos, às vezes eles nem aceitam quem faz comunicação. Então, acho que no meu caso, com certeza, sabe? E pra qualquer pessoa, tipo, é uma puta experiência de vida, você ganha uma super bagagem profissional e, falando a verdade, pro currículo é maravilhoso. Porque, principalmente no Brasil, você vê que você tem um mestrado fora, isso enche os olhos de qualquer RH, né? E te coloca na frente dos concorrentes, com toda certeza. Vou fazer mais perguntas aqui. Tô perguntando aqui como que era o seu dia a dia. Mas a questão, acho que do mestrado, assim, era, assim, variava muito. Assim, nenhuma semana era igual. Porque a carga horária lá, ela é a mesma, né? Assim, dependendo do módulo que você tá. Só que as aulas são distribuídas de forma que eu nem sei como é que eles fazem aquela grade. Então, tipo assim, era aula que eu tinha, às vezes,
numa semana era na segunda, na outra semana ia ser na quinta. Então era muito dinâmico. Eu morava do lado tipo assim, do lado. Eu via da minha janela a faculdade. Qualidade de vida, né? E aí eu, tipo assim, acordava, tomava café em casa, ia pra faculdade a pé. Almoçava em casa, coisa que rara. Então, assim, eu era uma das únicas, porque todo mundo morava longe. Então o pessoal almoçava ali por perto. Mas eu almoçava em casa. E aí à tarde voltava normalmente pra faculdade ou pra aula ou pra fazer projeto, porque tinha muito projeto. Marketing normalmente é assim, meu mestrado lá, não, isso é bom falar também, que não é acadêmico, né? Ele é voltado pro business, então tinha muito projeto com cliente real. Isso é muito bom, uma excelente oportunidade. É super, só que assim, é muito mão na massa, então tipo, muito de fazer projeto e menos de teoria, de aula. Apesar da carga horária não ser muito grande, fora da aula você tem muita coisa pra fazer. Muita coisa. Então era assim, e final de semana eu saía explorar, sabe? Tipo, fazer viagens curtas, tem viagens de um dia que você conseguia fazer, tipo, ida e volta. E São Francisco mesmo tem muito a oferecer, né? Então, assim, o final de semana eu sempre ficava por lá, passeava. Não voltei pro Brasil durante esse ano, que bastante gente voltava, né, pra Natal, essas coisas. Eu não quis, eu quis ficar lá e... Você passou o Natal lá? Passei lá. Aproveitando essa tua pergunta, eu quero te fazer 3 perguntas juntas. Aonde você morou? Com quem? E se você passou com essas pessoas no Natal? Porque todo mundo tem essa dúvida, né? Nossa, então, onde que eu morei, né? E com quem? Eu morei, como eu falei, nesse apartamento do lado, no começo, com mais 3 pessoas. Então a gente era em 4 no apartamento. E era muito engraçado, porque moradia em São Francisco é muito caro. Mas assim, muito caro mesmo. Eu acho que saiu até uma pesquisa falando que é o lugar mais caro dos Estados Unidos pra morar. Mais que Nova York até, né? E no geral. Porque é uma cidade muito pequena e muito requisitada. Então eu morava com mais 3 pessoas da faculdade que eu encontrei no Facebook. Antes de? Antes de ir. Nossa, então... loucura. Como você chegou nas pessoas no Facebook? Quando eu passei, a pessoa da Ruth, né, que eu tava me comunicando com ela, até pra ver as questões de application. Que tem esse auxílio, assim, né? E assim, é bem pessoal, sabe? Eu sabia o nome da pessoa, tinha o e-mail dela. E ele falou assim, tem um grupo no Facebook do pessoal que vai pra Ruth. No teu ano. E aí eu entrei nesse grupo e uma brasileira, a Duda, ela me encontrou e ela falou assim, vamos morar junto. Aí eu falei, vamos. Why not? Why not? E aí ela falou assim, não, encontrei uma postagem no Facebook de um cara que tá saindo do apartamento dele, vamos. Só que aí quando a gente foi dar o ok no apartamento, já tinha outro menino que já tinha dado antes. E a gente falou assim, tem 3 quartos, vamos nós 3. Só que ia ficar muito caro ainda assim, tipo, era muito, muito absurdo. E aí a gente pegou uma 4ª pessoa, que também, todo mundo da Ruth, mas nenhum conhecido. Então, um era alemão, outro austríaco, eu e a Duda brasileiro. Só que ela morou a vida inteira na Alemanha, então ela é mais alemã que brasileira. E aí, ele ficou morando na sala. Tipo, a gente colocou um biombo lá e ele ficou morando lá, porque a sala era grande e cabia. E ainda assim, eu pagava... Você pediu pra falar alguns valores, né? Porque todo mundo quer saber valores. Eu pagava, dividindo com mais 3 pessoas, um apartamento, tudo bem que era super bem localizado e tal. Eu pagava $1.400 por mês. Nossa, é caro. Caro. Assim, lógico que na época a moeda tava mais de boa, mas... hoje, então, você acha que nem daria. Mas é caro. E assim, mesmo que você morar afastado, tinha amiga minha que morava, tipo assim, a 40 minutos de ônibus da escola, 1 hora, e ainda pagava, tipo, $1.000. Sim. Não, você era caro, mas vamos pensar nos lados positivos. Era do lado da universidade, não gastava com transporte. Caro vai ser. Daí depende da economia que você quer fazer, sabe? Tipo, você prefere economizar os $400, pra algumas pessoas tinha que ser, e morar mais afastado, e até tem seus benefícios morar mais afastado, ou morar perto e pagar um pouco mais. Aí depende do que você pode, do que você tem vontade, enfim. E você se deu bem com essas pessoas, você passou o Natal lá, você não passou sozinha, né? Como foi? O Natal, verdade, esqueci. Eu passei com uns gatos pingados que ficaram por lá na faculdade. Eu fiz a ceia do Natal, inclusive. Olha só, o Brasil representando na ceia de Natal. Então, foi uma experiência. E aí a gente juntou uns amigos que estavam por lá, na mesma situação de querer viver isso lá, e outro de querer, sei lá, de não ter dado certo ir pra casa, enfim. E aí a gente jantou, assim, umas 5 pessoas, entre amigos mesmo, e... Sei lá, eu sou meio desapegada, assim, então
tipo, eu sou super a favor de novas experiências. E um Natal na vida longe da família e tal, não, assim... E você gostou da experiência, recomendo. Nossa, super. Foi super gostoso. É que eu gosto de falar isso, que tem gente que tem medo de morar fora, que acha que vai ficar sozinho, sem amigos. Nossa, não é verdade. Nunca, ainda mais quando você vai estudar. Se você vai pra estudar, você não fica sozinho. Você só fica sozinho se você quer, porque... tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Então, a RUT ainda é uma escola internacional. Então, eram 98 nacionalidades no meu ano. 98 nacionalidades. Então, tinha, assim, tava todo mundo na mesma situação. Todo mundo vindo de fora, ninguém conhecia ninguém. Então, todo mundo vira uma grande família, né? Sozinho, estudando, você não fica nunca. Nunca sozinho, viu, gente? Eu não tenho medo e vamos, se joga, why not? Vamos ver mais perguntas do pessoal aqui. Falaram do custo, você já explicou o custo da moradia. Acho que uma coisa que acho que muita gente tá pensando aqui, o custo do mestrado. O custo do da mestrado. Universidade. Então, no ano que eu fiz, o curso ele custava em torno de $40 mil. Só que eles abrem bolsa. A bolsa nunca é integral da RUT. Se eu não me engano, ela vai até 50%. E aí eu apliquei pra bolsa, né? Então, pra começar aqui, $40 mil não é barato, mas comparado a outros mestrados, é assim, metade do preço, sabe? Isso não significa que é ruim. É que, primeiro que é um ano, não inclui moradia, sabe? Sim. Tem essas coisas que você tem que também prestar atenção. Mas, então, ele é $40 mil o FII e daí tem a bolsa que você pode aplicar. Então, eu apliquei pra bolsa e eu consegui, se eu não me engano, na época, coisa de 35% ou 40%. E o que precisa pra você conseguir aplicar pra bolsa? Pra aplicar, acho que o primeiro passo é aplicar pra universidade. Então, tem pré-requisitos de inglês, então você tem que fazer o teste do TOEFL pra comprovar a proficiência, que precisa de inglês avançado, de verdade. Não precisa ser fluente, nativo, nada. É avançado. Precisa, obviamente, estar formado, então eles pedem diploma, histórico acadêmico, tudo isso. E aí, uma vez que eles te dão carta de recomendação, aquela coisa errada toda, né? Eles falam também pra você escrever uma carta motivacional, né? Você fala sobre você. Isso, essa mesmo. E aí, depois que você manda isso, você aceita, você pode tentar a bolsa. E aí, a bolsa na RUT, quando eu fiz, eu acho que ainda assim, é um pouco diferente. Então, você escolhe um tema. Então, no meu caso, eu escolhi mulheres na liderança. E você tem que escrever um essay sobre isso. Um texto, né? Um texto. E, logicamente, tem que ser um texto muito bom pra você passar pela primeira triagem. E aí, passando, você passa por algumas entrevistas, que eles vão falar um pouco mais, né? Entrar um pouco mais em profundidade sobre quem você é, quais são suas aspirações, enfim, teu passado e tal. E aí eles te demoram coisa de, sei lá, uns 2 meses, talvez nem isso, desde que você aplicou pra saber se você consegue a bolsa ou não. Eu acho que o meu foi até menos, foi em coisa de 1 mês que eu já Então isso é uma excelente dica, às vezes as pessoas não têm, às vezes as condições, acham que é uma coisa impossível. Mas não desista, porque realmente, que se você for pesquisar mestrado, às vezes é muito superior a isso, né? É muito mais caro. E vai que consegue essa bolsa, já ajuda, né? Já ajuda muito. Muito mesmo. E ter a mesma atitude de você também de dividir apartamento, né? Porque eu acho que também você consegue tornar as coisas mais viáveis, Com né? certeza. Melhorar uma situação, não é? Com certeza. Então, eu tô perguntando aqui, como que está a sua língua hoje em dia, a língua inglesa? Se você ficou fluente, se já era? Não, é fluente. Eu já tinha morado na Nova Zelândia antes, então eu já tinha feito aula, inclusive a gente fez juntas, então somos schoolmates. Então, assim, eu já tinha o inglês da escola, de inglês. Eu tinha morado 1 ano de high school na Nova Zelândia. Então, quando eu fui pra São Francisco, assim, de verdade, meu inglês já era fluente. Então, mudou, acho que um pouco o sotaque, e eu peguei um pouco mais de inglês de negócio, que era uma coisa que eu não tinha. Que é bom, inglês... que a parte é mais técnica, assim, né? Que era uma parte de business mesmo, que a gente não tem em aula de inglês sabe, quando a gente é adolescente. Com certeza. E tem muito termo, e óbvio que não é tudo, né, Ana? Tipo, eu aprendi termos de marketing digital, alguns termos de business, mas, por exemplo, eu que trabalho hoje com agronegócio, eu tive que aprender vários termos de volta. Então, ajuda muito pra você ter um inglês mais profissional. Mas, obviamente, é um aprendizado constante. Sim, com certeza, né? Frequente. Então, pro pessoal saber, gente, valeu a pena, porque a Ivana está morando em São Paulo hoje, continua na Baia, né? Então, vale a pena. Você vai fazer aquelas perguntas que todo mundo adora perguntar aqui, se você passou algum perrengue.
na Se sua eu viagem? passei algum perrengue. Que nem tudo são flores, né? Cara, eu Vamos acho que falar a um verdade. perrengue... Não, lógico, mas eu acho que um perrengue clássico dos Estados Unidos é saúde, né? Tipo, que... Ir pra hospital nos Estados Unidos, quem já passou por isso sabe que Já até falei sobre isso aqui no live, Fast Care, é muito caro. é muito caro. E a espertona aqui quis pagar barato no seguro. Sempre foi pão dura, não querendo dizer nada. Entendeu? Aqueles negócios que depois você se ferra. E aí eu fui pra lá e eu tive um episódio de intoxicação alimentar com comida indiana, né? Que eu fui economizar $4 na comida indiana, que antes eu pagava 11, eu resolvi no outro que pagava 7. Nossa, que economia, meu Deus do céu. $4, você tá entendendo? Né? Enfim. E aí me ferrei, né? Peguei intoxicação alimentar, fui pro hospital, passando muito mal, mas assim, muito mal. Acho que eu nunca Defina passando mal. Tipo, desmaiada. Não, desmaiada. Tipo, cheguei lá Deus do carregada, tipo, inconsciente. E aí eu cheguei lá e tal, me trataram e tal, me deram antibiótico. E assim, só essa idinha pro hospital, que eu devo ter ficado lá umas 2 horas, foi quase $1.000. Meu Deus do E aí céu. eu já fiquei desesperada, né? Falei, ferrou. E aí fui tomando antibiótico e eu fiquei com alergia. Eu descobri que era alérgica ao antibiótico. Que é ótimo. E aí eu parecia assim, tipo, tava toda inchada, boca inchada, e começou a inchar a língua, travar, tipo, Garganta. Meu Deus, edema de glote. Ó o perigo. E aí eu tive que ir pro hospital. E eu falava assim, gente, mas eu não posso ir pro hospital porque vai sair mais $1.000, eu não tenho dinheiro. Vida ou $1.000? Deixa Não, eu aí fui pensar. pro hospital e eu assim, toda zoada que tava no rosto, toda inchada. Eu falava assim, moça, pelo amor de Deus, dá injeção, eu fico em pé mesmo. Eu não quero pagar a Não marca. quero nem pagar a maca. Aí ela me deu lá o choque anafilático e, enfim, melhorei, mas paguei pouco. Me pagou pouco. Aí foi um pouco mais barato. Mas foi perrengaço, assim, porque, puta, hospital, médico, dentista, eu tirei meu siso lá também. Nossa, Champion. Não, pra quem é dentista aqui no Brasil tá valendo a pena ir pra lá, porque eu paguei quase $900 pra tirar um dente. Meu Deus do céu. Um siso só, você nem tirou todos ainda lá. Então assim, Então- tem que ir com a saúde boa, porque pelo amor de Deus. E não economizar no seguro, né, dona Ivana? Então essa lição, lesson learned, né? Exatamente. Ai, vamos lá. O que mais que eu tinha pra te perguntar? Que tem muitas pessoas fazendo perguntas repetidas aqui. Vou te fazer uma pergunta óbvia. Valeu a pena pra você? Óbvio que sim, né? Cara, óbvio, acho que sempre vale a pena, sabe, esse tipo de experiência. Experiência de vida, assim, aqui eu acho que eu tô repetindo o que todo mundo fala. É incrível morar fora, abre a cabeça, você conhece a gente no mundo inteiro. O networking que eu fiz com essas 98 nacionalidades, lógico que eu não tenho amigos de 98 nacionalidades, mas de muitas. Até pra, assim, tanto profissional, mas assim, pessoal mesmo, sabe? Claro. Hoje em dia, quando eu viajo, eu sei que em diversos países eu vou ter alguém conhecido ou um amigo. E pra minha carreira foi incrível, né? Então, onde eu tô hoje, eu acho que talvez eu não estivesse se eu não tivesse feito Com toda certeza. esse mestrado. E você mantém contato ainda com as pessoas? Tipo, Face e tal? Mantenho. Eu tenho, assim, algumas amigas que eu fiz que eu tenho certeza que são pra vida inteira, sabe? Então, tá todo mundo espalhado. Tem uma na Itália, outra na Alemanha, outra em Dubai. Um pessoal na Ásia, tem gente que ficou em São Francisco. A gente ia fazer uma excursão, juntar toda essa galera, catar, Ah, fazer um então, encontro mundial. Esse que, São Francisco. esse que é difícil, porque daí cada um num canto pra encontrar de novo, a gente se vê aos pouquinhos, né? Mas, nossa, é uma experiência maravilhosa, assim, foi com certeza o melhor ano da minha vida. Ai, muito top. E você faria alguma coisa diferente se pudesse voltar hoje? Nossa, não. É tudo igual. Faria tudo igual. Foi, assim, eu nunca tive dúvida que eu queria estudar fora, mas eu tava num momento da minha vida também, antes de sair do Brasil, que eu tava engatada num relacionamento, né, mais sério. Eu tava fazendo um estágio que provavelmente viraria um emprego, né. Então eu tava assim, eu tinha um apartamento, né, então que já ia começar a ser mobiliado. E eu meio que joguei tudo pra cima. E foi. E fui. E foi, assim, a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Porque, nossa, eu me tornei uma outra pessoa, sabe? E a vida lá, as experiências que eu tive, eu não troco por nada. Então, e onde eu tô hoje também é muito por conta do que eu vivi. Quanto tempo você tá em São Paulo já? Nossa, amiga, já tem quase 2 anos e meio. Viu só? Adiantou. Valeu a pena. Não, com certeza. Super Sempre legal. vale, né? Sempre vale do mesmo. E eu adorei esse live, tô super emocionada aqui com a minha amiga, gente, de infância. Então, a menina falou, vamos fazer. Gente, desde muito antes de ter essas ideias, eu já falava essas coisas, né?
Eu queria, antes de encerrar o nosso live, que eu amei, pedir pra galera que curtiu, dar um curtir aí, compartilhar, que foi demais. E se você tem vontade de contar suas experiências de viagens e não sabe como, eu não sou inacessível, me manda uma mensagem aqui que a gente conversa e pode tentar negociar esse negócio aí. Muito bem. Né? Pra acabar nosso live aqui, eu queria te perguntar se você consegue resumir essa experiência maravilhosa em São Francisco em uma palavra ou sentimento. Sei que é difícil uma, você pode escolher algumas. Em uma palavra... Deixa eu pensar. A primeira palavra que me veio foi saudade. Tipo assim, pela Amei! Saudade, nostalgia. Cara, é clichêzaço, mas é aprendizado em todos os sentidos, assim. Você cresce como ser humano, e como ser humano mesmo, assim, porque acho que a gente cresce, e aqui é normal, né? Com vários preconceitos e com várias ideias que quando você vai pra fora, e principalmente numa experiência tão internacional, você vê que as coisas funcionam diferente, que não é bem assim, e conhecendo tanta gente do mundo inteiro, você abre a cabeça também pra quebrar alguns conceitos que você tinha antes. Então, assim, como pessoa, eu acho que eu evolui muito. E aprendizado, assim, profissional. Eu descobri o que eu queria realmente pra minha carreira quando eu fui pra lá, porque até lá eu sabia que eu queria marketing, mas não sabia muito bem o que, não sabia o que existia dentro de marketing. Sim. Então, eu me descobri em marketing digital nesse mestrado, né? Então, assim, pra minha vida, eu acho que esse foi um grande marco. Então, acho que aprendizado, uma palavra meio ruim, talvez queria uma palavra mais forte, mas eu acho que representa muito, assim, do que eu vivi. Com certeza, emocionada ver essa evolução, desde pequena chegou nisso, muito bem. Muito obrigada, então. Mas é verdade, a gente tá só se fazendo aqui. Ai, que a amiga é coruja também, não é? Não é, sou bem verdadeira. É a Ana. E eu amei essa palavra, why not aprendizado, gente, espero que tenham gostado. Lembrem de curtir e compartilhar, gente, até a próxima. Beijo. Beijo.